Na época do Hitler existe, né? A gente pode dizer que, mesmo tendo documentação e tudo mais, ninguém estava lá para ver, não dá para ter certeza. Mas existe a Sociedade do Vril, isso é muito bem documentado. E a Sociedade do Vril, eles procuravam uma energia, que era a energia do Vril. E essa energia do Vril, às vezes, era conseguida, essa parte que Vril é como se fosse uma energia que um corpo emanava, e existiam canalizadoras que teriam vindo de um outro planeta. Tipo, elas teriam vindo de Aldebaran. Eu não sei se bem um planeta, uma estrela. Teriam vindo de Aldebaran. E então tinha uma moça, uma canalizadora, que chamava Maria Orsic. Só que Maria Orsic, ela era amiga do Tesla. Da época que o Tesla ainda não morava nos Estados Unidos. Então, os dois se conheciam. E quando ela canalizava projetos, ela canalizava discos voadores. Só que não eram discos voadores. Os discos voadores nada mais eram do que os projetos do Tesla de aeronaves em formato de disco. Então, ela vinha com essas informações. E ela dizia que para conseguir isso, ela precisava de energia do Vril. Então, tinham formas de se conseguir isso, né? Com alguns rituais que eles faziam. Que tinha um homem que chamava Heinrich Himmler, que tomava conta de toda essa parte. Então, a cavalaria da SS, que todo mundo acha que era a guarda pessoal do Hitler, no fundo, eles eram todos dessa sociedade. Então, conforme você ia se destacando nessa sociedade, você tinha que ser bonito. Você sabe que os uniformes deles, né, eram muito bem cortados, eram todos de grife. Então, eles eram todos cavaleiros da SS. Então, eles faziam os seus filhos com suas esposas e faziam os filhos da SS, que era de qualquer pessoa que tivesse ali. E aí, o que acontece? Saiu aquele bando de criança que depois o Estado tomava aquelas crianças porque era um sonho que, na verdade, era uma profecia que era a verdadeira raça ariana. Que todo mundo acha que eram os alemães puros sangue. Não era isso? Não, eram essas crianças, esses filhos puros que viriam depois, que seria os bebês Lebensborn, que também tem, né? Tem vídeo falando sobre isso lá no canal. E aí, o que acontece? Essa questão da energia do Vril, ela era conseguida de uma forma muito forte com a morte. Então, o que eles faziam? Ou quase morte, né? Porque eles pegavam, por exemplo, os judeus... Só um minuto. O quê? Não vou falar aqui. Ah, tá. E eles refrigeravam, né? Esfriavam muito essas pessoas, Vivas? Congelavam vivas. Nossa. Para que depois as sacerdotisas lá, as canalizadoras de Aldebaran, iniciassem um ato sexual com aquela pessoa quase morta. E se ela voltasse à vida, aquilo era uma grande explosão de energia vril. Então, resumindo, misturava um pouco de misticismo, um pouco de sacanagem e um pouco de tortura, porque as pessoas não tinham nada a ver com isso. E tinham locais, assim, que eles chamam de sol negro, né? Isso tem um livro da editora Madras. Provavelmente quem conhece é o Deudébio. E eles contam tudo, assim, nesse livro, de como funcionava. Então, tem uma parte desse castelo, né, que foi projetado basicamente para isso, que fica mesmo, assim, no fundo tem o símbolo do sol negro, que também é um tipo de suástica um pouco diferente, tem um nome lá específico. E na lateral, você vê que é um local elevado, que é para eles subirem e fazer como se fosse um círculo para acontecer alguma coisa ali no meio, coisa que ninguém soube o quê. Mas tudo isso veio, na verdade, de um livro de ficção científica que eles acharam que era real. Uma pessoa escreveu um livro de ficção científica que tinha uma terra que chamava Vrilha. Sabe, eu até pensei nisso na época que... Sabe aquele filme Monstros S.A.? Sim. Que as crianças, né, dão um susto, eles têm a energia. Essa história antiga, dessa ficção científica, era desse lugar desse planeta que chamava Vrilha, e que precisava funcionar com energia vril. Então, eles diziam que uma criança era capaz de produzir energia suficiente para manter toda a cidade funcionando. Isso na ficção. E por algum motivo eles adaptaram aquilo para a sociedade do Vril. Então, doideira. É quando a gente para e pensa. Você pense quantas crianças não devem ter sido
colocadas ali, porque afinal de contas, se até na literatura que eles acreditavam era a criança, por que não podia acontecer? Então, é como eu falo, tem umas coisas maluco. assim, tem. E tanto que quem se interessou muito por isso foi o Churchill. Ah, é? O Winston Churchill. Ele ia lá pra saber quem era essa galera. Porque quem englobava isso aí era tudo ocultista. Tinha uns que tinha pincelado na maçonaria, depois pincelou no ocultismo. Sabe aquela gente que não tem sossego? Sai por tudo quanto é canto, quer mesmo é uma treta? E o Stephen King usa um pouco disso nos livros dele, né? Usa. O Iluminado, né? Usa. Eu acho que o King, ele na verdade, quando tem um determinado momento da carreira dele, que ele usa muito essa parte do espiritismo. Que nem o Dr. Sono, que é a continuação do Iluminado. Então, ele fala disso, né? Desse pessoal que se alimenta desse medo. Então, só que aí eu acho que ele tá falando um pouco mais até pela época dos vampiros energéticos. Né? Então, assim, achei que teve uma pegada meio espírita. Para se manterem jovens durante muito centenas tempo. de anos. E assim, e que não são qualquer pessoa. Você pode reparar, não é qualquer pessoa, são só os iluminados. Ah, é? Né? Então tem o Danny, tem a menininha, porque eles são iluminados. Então não é qualquer pessoa. Não. Tem que ser uma energia específica. Que aparece de tempo em tempo em alguns lugares e essas pessoas vão atrás. Eles vão atrás. O grupo lá, a tribo do Nó, sempre tá indo atrás dessa galera pra poder extrair. Sugar, tanto que eles guardavam, lembrem, pote de coisa, essa energia, porque não era fácil de conseguir. Exato. Então eu acho que tem momentos assim que essas pessoas elas vão pincelando. Descobrem